que, assim, Valquíria, Najma, Silvia Aidar, meninas da Belly Friends, que é um grupo incrível de dança do ventre, de mulheres unidas, mulheres e homens, né, também, unidos pela arte, para ajudar as pessoas. Então, sigam as Belly Friends, porque é um grupo incrível. Bom, vamos lá. Já são 8h02 e eu vou começar a nossa live. Bom, primeiro eu quero, assim, começar essa live até esclarecendo a partir da pergunta de uma aluna minha, talvez tenha ficado a dúvida para mais pessoas, né? Essa minha aluna é uma aluna de Portugal, Raquel, muito querida, ela estudou comigo na minha escola em Madrid. Eu fui muitas vezes a Portugal, quando eu morava na Espanha. Eu dava curso de formação profissional em Lisboa e participei de vários festivais lá, né? Adoro Portugal, assim, pastéis de Belém, uma delícia. E as pessoas, né? Muito amorosas, assim, muito legais. Bom, a Raquel me perguntou, Cláudia, a aula de hoje, que é agora, vai ser teórica ou prática? E o seu curso, ele é só teórico? Então, eu quero só esclarecer. Eu já respondi para a Raquel, claro, mas eu quero aproveitar essa dúvida dela, porque de repente é a dúvida de outras pessoas. Então, a primeira coisa, essas lives que eu estou fazendo é para apresentar a proposta do meu curso, né? Qual é o conceito que está por trás desse curso? Então, são conversas, né? Por que eu não faria uma aula aberta física, né? Prática, hoje em dia? Eu vou dar um exemplo simples. Se eu quisesse aprender dança tailandesa, né? Imagina, aquela que tem aqueles dedos compridos, aquele chapéu, e eu assim, não tenho como ir para a Tailândia, né? Eu procuraria, primeira coisa, a internet, né? E se eu começasse a ver o que eu vejo hoje em dia em dança oriental, né? Eu ficaria confusa por Babel, né? Pessoas começam a falar línguas diferentes, né? Porque cada um tem uma proposta, acaba virando uma língua diferente e você fica perdido, você não sabe o que seguir, né? Então eu fico pensando, a internet hoje em dia ela é muito positiva para você estudar, pesquisar, né? É uma bênção de Deus você poder apertar um botão e encontrar imagens do outro lado do mundo. Mas ela tem o seu lado negativo, na minha opinião, que é essa confusão, né, de ideias e passos e estilos, e você não sabe quem seguir, o que é o quê. Então, eu ficaria extremamente perdida se eu quisesse aprender uma dança hoje em dia, assim, exótica, né? Por exemplo, que eu não tivesse aqui muito acesso a professores nativos ou pessoas formadas, né, lá, e eu tentasse, com aquele mosaico de informação que eu vou encontrando na internet, tentar formar uma imagem. É como se eu fosse pegando caquinhos e fosse colando um no outro para formar. Bom, a dança para mim é isso, né? Eu teria uma extrema dificuldade. Então, por que que eu, particularmente, assim, vocês podem notar, eu não ensino um passo, uma dica, uma coisa na internet, assim, a não ser naquele trabalho antigo que eu fiz no passado, com uma fita didática que tinha um começo, um meio, um fim, porque eu acho que a nossa dança, ela precisa de um momento de concentração,
né? Quando você vai aprender qualquer coisa, né? Mas no caso aqui, a nossa dança, você precisa de uma preparação, você precisa uma preparação em todos os sentidos. Mental, você tem que estar tranquila, você tem que estar atenta, você tem que estar serena. Então, você tem que estar num espaço que pode ser um cantinho da sua casa, um lugar que você tenha ali a sua privacidade, possa não ter interferências para você poder se concentrar no que você está fazendo, né? Aí depois, a preparação física, eu acho assim, acho muito estranho, não há um bailarino, por exemplo, clássico, que se você fala para ele, dê um salto e caia no chão e dê 3 piruetas, ele vai falar: "Não, eu não posso fazer isso, eu tenho que me aquecer primeiro, eu tenho que me alongar, eu tenho que cuidar primeiro para depois fazer isso". Então, eu acho que, a dança, se a gente, assim, trata como uma coisa: olha essa dica, faz assim, faz esse passinho", sem estar num contexto de estudo, de dedicação, eu acho que fica meio perdida a informação. Pode ser até uma informação muito boa, né, e eu vejo, assim, coisas ótimas de dicas, mas eu fico pensando nas pessoas que estão lá assistindo de casa e elas não têm a visão do todo da dança e elas veem esses caquinhos. Então eu fico pensando, nossa, como essas pessoas formam na cabeça delas, né, esse conceito total da dança, né? Então esse é o motivo porque eu particularmente, né, eu sempre falo por mim, eu gosto, assim, das lives serem conversas, e no meu curso, né, que isso é o que eu queria responder para a Raquel e para todas, claro que vamos ter muitas aulas práticas, né, desde preparação para a dança, como a dança especificamente, a dança oriental, e como a interpretação, eu sou atriz, eu estudei na Escola Célia Helena de São Paulo, eu tenho DRT de atriz, então a gente vai fazer vários exercícios também teatrais para poder trabalhar a expressividade real, tá bom? Então, para quem tem dúvida, não se preocupem, porque a parte física e prática do curso é tão extensa ou até um pouco mais do que a parte teórica. As duas são bem fortes, porque uma não vive sem a outra. Não adianta eu ser uma intelectual, uma erudita que sei, que leio e tudo, e eu não danço, né? Porque você só dança, aprende a dançar experimentando, conhecendo o seu corpo, provando, você com você mesma, no espelho, ali. Às vezes eu gosto muito dessa coisa de você sozinha com você mesma, né? Eu acho muito produtivos esses estudos, tá bom? Então, para quem tinha alguma dúvida quanto a isso, fiquem tranquilas, porque o fato de eu não estar dançando nas lives, não tem nada a ver. O curso, eu dou aulas, né? E dançamos junto muito, tá bom? Bom, por exemplo, a teoria, as pessoas têm um certo, assim, ai, Cláudia, mas teoria, será que eu preciso de teoria? Eu quero dançar, né? E existe sempre essa coisa, eu gosto, mas sempre tem esse mais. Nessa semana, eu vou dar um exemplo para vocês. Nessas semanas de aquecimento para o curso, né, as aulas começam oficialmente no dia 18 de, de fevereiro, mas a gente já está fazendo uma preparação. Eu apresentei 2 filmes para as meninas que já se inscreveram, né? Um deles foi a história de Shafia Elibtia, que era, né, a primeira
bailarina importante, famosa, que chegou a um status de celebridade, não na época em que ela era viva, mas depois de sua morte. No começo do século XX, né, final do século XIX, começo do século XX, e um outro documentário atual, assim, que tem coisa de 10 anos, 12 anos, é um documentário canadense maravilhoso, sobre um clã de uma família, né, dominadas, assim, dirigidas por uma mulher, senhora Reda, de bailarinas, dançarinas Chabi, né, do Cairo. Então, por que que é importante? A teoria, gente, não é só textos e textos sobre dança, porque é até difícil você imaginar coisas quando você só lê, né? Embora você use a sua imaginação, hoje em dia, como a gente tem o recurso, né, do vídeo, do cinema, é muito gostoso usar, porque ao mesmo tempo que você lê, você vê a história, né? Você lê ali a tela, não só o texto de um livro. Você escuta a música, você conhece as pessoas, então é muito, muito enriquecedor. Esses dois filmes, embora eles tenham 100 anos de distância entre um e outro, claro que o filme foi feito em 1960, mas contando a história do começo do século, né? Século XX. Eles têm 100 anos de distância entre um e outro. E é incrível, porque vocês vão ver que existe uma linha comum entre as personagens, entre a situação da dançarina, da mulher, né? E por que que é tão importante isso de assistir esses filmes? Porque, como eu falo, é impossível você trabalhar uma dança que não pertence ao nosso país, né? Você tem que viajar para esse país. E existem várias formas de viajar, você não precisa só pegar o avião. Claro que é uma delícia, né? Mas nem sempre uma viagem, por exemplo, se você vai para o Egito e fica dentro de um hotel 5 estrelas, ali na piscina, você não vai conhecer tanto da cultura, né? Então, às vezes, um filme, um bom documentário, ele vai te trazer muito conhecimento, né? Então, por isso que eu sempre vou propor a teoria de uma forma divertida, uma forma gostosa, uma forma global, né? E não só o estudo acadêmico de datas. A gente já sabe que esse estilo de ensino a gente vê pela escola, né? Quantas coisas a gente decorou, a gente se dedicou, sabia na ponta da língua e de repente hoje em dia a gente esqueceu. Por quê? Porque não foi vinculada a nenhum contexto histórico, eram fatos isolados que a gente decorava, né, sem entender de fato. Então, eu acho muito importante essa compreensão real, não é fingir que entendeu, é entender, mas não só racionalmente. Nós não somos só cabeça e cérebro, né? Existe hoje em dia uma forma de conhecer, e há muitos estudos sobre isso, né? Que transcende o cérebro, a compreensão racional, né? Você aprende de várias formas, né? Por mimeses, você vai ali, você sem querer, você vai pegando o jeito das coisas e entendendo, sem precisar ser um acadêmico só pensando na parte intelectual do conhecimento, tá bom? Então, a teoria sempre ela vai estar atrelada a esse todo cultural. Eu selecionei durante o nosso curso inteiro filmes lendários, assim, filmes muito importantes, não só para o cinema egípcio, mas porque eles abordam temas
que se referem à dança oriental, né? A condição da bailarina, como foi, assim, houve um momento, por exemplo, nos anos 50, ali, que quando começaram as companhias de dança profissionais folclóricas, a dança oriental ela teve uma queda, porque acabaram respeitando muito mais esse balé do que aquela solista, que ela não tinha um estudo, né, um treino, como se faziam com os grupos, com russos que vinham até treinar esses bailarinos, né? E acabou virando um balé lindo, né? Como o de Mahmoud Reda, que fez um balé estilizado, né? Do folclore egípcio, tanto que quem lá no Egito trabalhava com folclore raiz criticava, porque eles falavam, não, mas essas piruetas, isso não existe aqui no Egito. E o Mahmoud Reda, que é um homem, era, né, um homem muito talentoso, muito inteligente, ele explicou muito bem, ele falou, bom, eu fiz uma adaptação, né, para o que seria assim socialmente aceitável naquela época, né, para representar o Egito, para que as famílias fossem assistir, né? E tinha toda uma censura, tanto que você vê uma dança graciosa, você vê a Farida Fahmy dançando, é lindo, mas assim, é muito pouco sensual, quase não tem muito quadril. Isso foi tirado porque depois essa companhia ela foi subvencionada pelo governo egípcio. Então, tinha que ser politicamente correto, né? Então, as dançarinas solo, né, as de dança oriental, elas ficaram um pouco meio de lado, elas já não eram as representantes do país como nas décadas anteriores, como era uma Samia Gamel, que ela dançava ali para os chefes de Estado, né, estrangeiros que vinham visitar o Egito. Pouco a pouco eles foram tirando essas dançarinas e foram substituindo pelos balés, né? Que é lindo também, claro. Mas aí a dança oriental ela sofreu com isso, né? Ela foi colocada ali um pouquinho em segundo plano nesse sentido. Mas houve um movimento de colocar pelo menos essa dança ainda num lugar nobre de espetáculo, né? Então ainda existia um recital de dança. Você ia assistir um show de uma grande bailarina com músicos, né, com um show de bailarinos, entre um quadro e outro vinha um balé, então ainda existia isso. Eu anotei aqui algumas coisas para comentar com vocês. Hoje, a nossa live é sobre a metodologia do curso, né? Um pouco disso que eu falei já é parte disso. Então, eu vou explicar por que eu escolhi esse nome, Warda Warda Shweya Shweya, para essa metodologia. Em árabe, Warda é em feminino, né? Uma. Warda, warda, uma. Quando você está despejando, por exemplo, um suco num copo e você está indo muito rápido, meu marido com certeza vai falar warda, warda, ou seja, devagar, um por vez, né? Que não tem que ser necessariamente uma coisa por vez. Shweya é um pouco, shweya. Shweya, shweya, pouco a pouco. Então, também tem essa conotação de lento, algo que vai lento, né? Por que eu chamo essa metodologia minha, né, depois de tantos anos no Egito, de warda warda, shweya shweya? Porque a gente usa muito os dois. A diferença, se eu tenho a dança oriental hoje como um patrimônio mundial, vamos pensar assim, né? Todas nós herdamos essa dança de uma certa forma, não só
quem é árabe ou quem está no Egito, no Líbano, todas somos herdeiras desse cristal maravilhoso que temos nas mãos. O que diferencia uma árabe de uma ocidental? E aí eu incluo nós todas, brasileiras, portuguesas, argentinas, americanas, claro que com as suas diferenças de ocidentais, né? Porque somos todos diferentes. E aí, dentro de um país, várias regiões, e até chegar em que cada bailarina é uma, né? Não tem como você falar, a brasileira dança assim. Mas só para entender, vamos colocar primeiro em linhas gerais. Uma árabe, ela vai dançar. Começou a música, primeiro ela sente. Aquela música, seja instrumental ou com letra, ela tem um significado para aquela bailarina. Porque ela cresceu nessa cultura. Então, com certeza, essa música vai ser a música que a avó dela cantava, que o tio dela gostava, ou que ela gostava muito de dançar, assim, desde criança. Ela cresceu com isso. Então, ela sente naturalmente, gente. É uma coisa espontânea esse sentimento, né? Depois ela dança. E ela tem a dança não como nós, assim, que para poder estudar uma dança que é alheia à nossa cultura, o que a gente fez primeiro? Eu mesma organizei a dança na minha cabeça, quando eu comecei a aprender, em passos, passos lentos, passos de quadril, passos de busto, cabeça, quadril rápido, quadril lento, ou seja, eu criei toda uma forma de entender esse essa dança, né? Porque ela era exótica, estranha ao meu conhecimento, né? A árabe, ela não pensa na dança como a gente pensa. Ah, eu vou fazer um 8 agora, com um lado do quadril, depois eu vou fazer um círculo. Não, ela dança. O corpo dela flui. E os movimentos que ela faz, muitas vezes tem gente que dança só com um lado do corpo, isso a gente vê muito, né? Uma perna faz o básico egípcio todo só numa perna. E a gente acha estranho, mas é porque a dança não é acadêmica, como a gente estuda aqui, né? Então, isso faz uma grande diferença. Por quê? Porque o sentimento estando em primeiro plano, o corpo vem depois do sentimento, né? Então, a personalidade da bailarina, ela está sempre brilhando ali. Você vê, antes de tudo, a pessoa, né? Então, você vê uma Fifi Ábido, a Fifi Ábido é a personalidade dela, né? É impressionante, assim, como outras, né? Estou citando uma, assim, que é bem claro, assim, essa personalidade de artista, né? Que também não são todas árabes que têm. A pessoa tem que também ter um talento artístico, né? Porque eu não gosto muito dessas apologias assim, dance como uma egípcia. Depende qual egípcia, né? Tem gente que não dança bem, não tem o talento natural para dançar. Claro que ela tem a facilidade da língua, de ter na cultura, mas eu vejo algumas bailarinas egípcias que eu particularmente não gosto mesmo, né? Nós ocidentais, o que a gente faz, né? Como eu falei, primeiro a gente tem um mapa, né? De passos possíveis, né? Para fazer. Os tempos da música, a gente trabalha, né? Com números, normalmente, que não tem problema. Eu sempre falo, não é uma crítica, tá? É uma constatação, é da forma que a gente coreografa, né? Uma música
de dança, assim, num estilo convencional de estudo de dança, né? Não estou falando só de dança oriental. E aí, eu tendo a música, os tempos da música e os passos, eu começo a dançar. Mas primeiro eu tenho que estar muito segura disso, é quase um trilho que eu tenho que estar em cima dele. Eu não consigo dançar fora desse trilho, né? Que é a grande coisa da coreografia, assim, que te aprisiona, porque você está tão preocupada em seguir os passos da coreografia e se lembrar do que vem depois, né, de cada passo, que não sobra nenhum espaço para sentir, né? Então, só depois disso é que eu me dou um espacinho para tentar sentir. Só que, gente, imagina a pressão que eu tô de lembrar dos passos, da postura correta, como executar os passos, quais passos eu vou fazer, para onde a música vai. Então, sobra um espaço muito pequenininho para o sentimento, né? E, e mesmo que eu queira sentir, né? Às vezes eu não permito o meu sentimento real, né? E é o que a gente vê muito. É aquela encenação que a pessoa está sentindo. Mas, para quem estuda teatro, tudo você vê claramente que a pessoa não está sentindo nada. Ela está fingindo que está sentindo, é fake, né? E o que que acontece? Tudo que é fake, até uma criança, né? Ela, ela mata na hora, assim, que aquilo não é real. E aquilo perde o encanto, né? É muito assim interessante que você vê assim que tem bailarinas que ela se mata ali no palco. E ela não te causa nada, assim, sabe? Não te emociona, nada. Você vê que ela está cumprindo ali uma coreografia, né? E só. A coreografia é maior do que ela não consegue, né? Isso é muito peso para ela, então ela não consegue sair. É como, sabe, ter uma pedra gigante em cima dessa bailarina. Então, qual é o nosso caminho, né? Com esse método que, com todos esses anos que eu trabalho, né, já há 35 anos, eu sempre trabalhei para árabes, né? Claro que eu fazia shows para brasileiros, tudo, mas assim, eu era professora do Esporte Clube Sírio de São Paulo, da Hebraica, vocês sabem que existem os judeus sefaradis, né, sefaraditas, que eles são árabes, né? Eles são de origem árabe e religião judaica. E eles amam, né? Amam dança oriental. Então, eu durante assim toda a minha vida eu trabalhava para árabes e sefaraditas, né? E eu comecei a ver que existia coisas que você rapidamente você conecta com seu público árabe, sabe? Você começa a ver que o dançar para um árabe não é dançar para um árabe somente. Você dança com o árabe, sempre, né? A não ser assim que seja uma pessoa que esteja distraída e tudo, mas se é uma pessoa que aprecia a dança e vai para te assistir, e isso é extremamente prazeroso, né? Claro que também aqui no Brasil tem muita gente que valoriza a nossa dança e também dança com a gente, mas eu estou falando em termos assim, que a pessoa com certeza, um árabe, ele vai conhecer a música que você dança de cor. Ele sabe onde tem cada dum, cada taque, onde tem cada paradinha, e ele dança com você no sentido que ele só não levanta da cadeira e se mexe, mas ele está com você. Ele está ali e ele está esperando para ver como que você vai fazer aquela marcação, aquele momento de graça. Ele espera isso de você, né?
e ele troca com você. Ele reage ao que você faz, e uma vez que ele reage, você também reage. E essa conexão, ela fica, entendeu? Então, uma dançarina oriental, ela não pode ser uma dançarina que chega com uma coreografia feita, né, no caso de um evento para um árabe, ou com essa proximidade, né, do árabe, e ela dança independente do que aconteça em volta dela, ela tem que seguir aquela coreografia, que ela tem que marcar a música e tem que fazer aquele shimmy naquele momento, né? Ela tem que estar aberta a essa adaptação e ela tem que dominar tão bem o corpo dela que ela consegue ainda continuar na música, continuar com o show dela, mas trocando, né? Então, isso é um passo a passo que é totalmente possível para nós brasileiras. Por que não? Né? O primeiro passo, claro, eu ter um trabalho físico intenso, né? Intenso. Que não quer dizer, eu já falei isso na outra live, não é ir para um ginásio, né, uma academia intenso, ficar lá se matando, puxando, né, levantando peso. Não. Um trabalho físico, ele é tão amplo, ele vai desde você conseguir acalmar a sua ansiedade com a sua respiração, alongar o seu corpo e deixar o seu corpo muito disponível para a dança, para tudo que você precisar dele, ele está ali pronto, né? Preservar esse corpo, a gente que trabalha com o corpo, nós somos como os jogadores de futebol, um Cristiano Ronaldo, com a diferença da conta bancária, né? Claro, mas a gente depende do nosso corpo para trabalhar, né? Precisamos dele muito saudável, sem lesões, né? Então, eu tenho que ter um corpo flexível, forte, expressivo, porque um corpo bom não é só um corpo malhado, né? Ele é um corpo que fala, ele é um corpo que respira a dança, né? Então, essa parte física, ela ela é fundamental para que depois, quando eu encontrar um passo que eu quero fazer, eu consiga fazer. Eu entendi o passo, eu entendi o mecanismo do passo e meu corpo consegue fazer esse passo, né? Não adianta, gente, assim, sinceramente, eu nunca vi uma aula. Eu estudei, por exemplo, balé moderno com grupo corpo, na época que eu morava em Belo Horizonte, né? Tive essa oportunidade ainda quando eles eram uma companhia pequena, né? Hoje em dia, e as aulas, gente, eram assim, metade da aula era só treino e preparação para depois a segunda metade você poder fazer os passos de dança, né? Isso deveria ser também com a dança oriental. Por quê? Além de você preservar seu corpo, a sua saúde, ficar em forma, mas ficar em forma de uma maneira que favoreça a dança oriental, né? E não ir contra essa dança oriental, dependendo das atividades que você faz, né? Estar elegante, estar bela, e aí eu falo beleza como um conceito muito abstrato, né? O bela pode ser infinitas coisas, né? Mas esse corpo saudável, né? Então, é muito importante essa parte. Depois, a parte de conhecimento da técnica dos passos orientais, né? Conhecer a fundo como fazer os movimentos. Eu insisto muito, gente, que o eixo da dança oriental, ele é quadril encaixado e ligeiramente projetado para frente. Dançamos com o quadril,
com as cristas ilíacas para frente e ventre para trás. Não dançamos com o bumbum, tá? Então, se você vê uma sambista, o movimento dela é lindo, né? Eu amo samba. E você vê a forma do quadril de uma sambista é diferente do quadril de uma dançarina oriental, né? O eixo é outro, né? É muito importante encontrar esse eixo se a gente quer fazer a dança oriental árabe, né? Autêntica. Que nada impede depois de você brincar com seu corpo, como eu sempre falo, a arte é livre e você pode fazer infinitas coisas, né? Mas é muito bom você saber o que é o quê, né? Ah, não, isso aqui eu vou fazer uma dança árabe, né? Então, esse eixo, você tem que não só encontrá-lo, mas estar à vontade dentro dele, que ele seja natural. Não tem nada mais lindo que uma bailarina espontânea, natural, que você vê ela dançando sem nenhum esforço, embora ela faça movimentos que requerem esforço. Mas aquilo já está tão orgânico, está tão dela, ela se apropriou daquilo com tanta verdade que você fala: nossa, parece que ela nasceu dançando essa dança. Não foi uma coisa aprendida. E esse é um grande desafio para nós, bailarinas ocidentais, né? É conseguir que a dança seja isso para nós também, né? Então, essa parte física é importante. Aí vem a segunda parte, que é a da música, né? A música, hoje em dia, eu acho ótimo, porque tem já muita facilidade para você traduzir uma letra de canção árabe, né? Que antes era bem difícil. Claro que a gente tem que tomar cuidado com o Google Translator, sempre dar uma repassada com algum árabe amigo, porque o Google, ele traduz, vocês sabem, não é aquela tradução, ele faz umas traduções louquíssimas, né? E pode levar o sentido da música para qualquer lado que não o real, né? Mas é mais fácil. Tudo bem, eu aprendi a letra de uma música, decorei, sei o que significa, sei até, posso cantar junto, né? Existem formas e formas de cantar junto. Mas acontece o seguinte, gente, isso é um passo importantíssimo. Eu sei do que vai a música, do que se trata, sei a letra, mas existem. Esse é um passo, mas existem. Esse é só o primeiro passo de uma trajetória longuíssima. Por quê? Primeiro, uma vez que eu entendo a música e eu sei, por exemplo, é uma música triste, de um amor que se foi. Olha, a não ser que eu tenha uma concentração, né, um poder, que isso, assim, os grandes atores têm, de em poucos minutos, para se concentrar ali antes de entrar em cena, ele evoca memórias, né, a memória emotiva, tão conhecida no teatro, para que ele entre nessa vibe, né, de tristeza, de sofrimento. Então, ele busca no seu sentimento real, né, algo que forme essa ponte entre o que ele realmente sente, que por aí pode ser uma história que não é o que está sendo contado na música, e ele vai transportar esse sentimento para a música e vai interpretar aquela música de uma forma autêntica. Você não precisa ter passado pelas mesmas coisas que a letra da música fala para interpretar bem, né? Mas você tem que trazer o sentimento real de dentro de você. Senão fica aquela marionetezinha, você percebe, né, claramente. Outra coisa que a gente vê muito, né? A bailarina que está cantando a letra e parece que ela está assim numa chamada oral de escola, que ela precisa provar
que ela sabe exatamente o que a letra está dizendo. Então, se a letra fala fo, que é cima, aponta. Tart, nananã, nananã. Então, ela quase vira também, é uma mímica da música, né? Que para os árabes, gente, é um pouco assim, engraçado até, porque imagina vocês, nós, vendo uma pessoa nos desfiles de carnaval, que agora vão chegar, uma pessoa do Japão, que o sonho dela ou dele era desfilar numa escola de samba, sambando, e aí ele vai a cada coisa da letra, vai fazendo, sabe? Você vai falar, gente, samba, o sentimento ele transborda, você não tem que ficar fazendo quase uma linguagem ali em libras. As pessoas estão sentindo também. As pessoas estão ouvindo a letra, elas entendem o que está falando a letra. Você não precisa descrever toda a letra, né? Com seus movimentos. Então, isso é uma coisa muito importante, porque eu vejo que fica como sendo essa quase obrigação agora que a bailarina tem que cantar o tempo todo e ficar fazendo. Como assim, olha, gente, eu sei, tá? Eu conheço a cultura. E se você vê uma bailarina árabe, né, assim, não, hoje em dia, infelizmente, né, esse standard de dança oriental, ele está no mundo todo, inclusive no Egito, né? Nessa nova geração egípcia, que é uma pena, porque elas trocaram a riqueza que era a dança oriental egípcia pura por essa imposição agora, né, do sistema, e elas se renderam a isso. E eu fico super triste, né? Porque se elas mantivessem, não, não, espera um pouco, a forma egípcia é assim, sabe? Não se rendessem, né? E a outra coisa, gente, é que nem sempre, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma música. Tem uma música que chama Bint, que é filha, menina e também filha, né? Significa as duas coisas. Bint el Sultan, que é o sultão. É uma música do Ahmed Adawiya, ele canta muito lindamente, né? Tem até uns vídeos antigos dele muito bonitos. A música, ele tá cantando para essa filha do sultão, que é quem? É a bailarina que está ali. Fifi Abdo, uma Herzaki, bailarinas, né, dessa mesma geração. O que acontece? Ele está cantando para ela as belezas, né, dessa mulher, os detalhes dessa mulher. Ele fala que ele está com sede, a água está nas mãos dessa mulher. A bailarina aqui, gente, ela não pode cantar a música, porque ela é a musa inspiradora da música. Ela tem que se colocar nessa posição de musa, de dançar, de sorrir, de fazer graça, para ele cantar para ela, entendeu? Então, assim, várias músicas não tem muito a ver a gente cantar junto, embora a gente goste, até cante ali um pouquinho, mas se você for pensar em termos de interpretação, aquela música está sendo cantada para quem está dançando. Então, ela só é, sabe? Ela só está ali presente. Então, ela não se distrai com a letra, ela pensa nessa presença, né? Que é uma coisa muito interessante de ser trabalhada, porque a presença cênica, gente, é tudo. Né? Essa semana eu estava conversando com a Valquíria e a gente estava até falando sobre isso. Atitude, presença, confiança, isso é assim, é fundamental para quem dança, né? O olhar, a forma como ela olha, ela já está passando muitas mensagens, né, para o público dela. Muito mais do que 50 mil passos e letra e falando e gesticulando, né? Então, assim, a nossa construção dessa bailarina oriental nesse processo, né,
você tem um longo caminho, um longo caminho. E principalmente, gente, quando eu escuto uma música triste e eu vou dançar, eu tenho que ter um trabalho e um conhecimento, um autoconhecimento muito grande para trazer essa emoção naquela hora. Não é fácil, gente, não é fácil você se desnudar, né, emocionalmente na frente dos outros. De verdade, eu estou dizendo, né? Então, assim, esse processo de se conhecer e ver o que você vai usar na sua bailarina, ele é fundamental no nosso curso. Tanto que a gente vai construir esse diário da bailarina, que eu já comentei com vocês na primeira live. Por quê? É a construção de uma obra única, que são vocês. Cada uma de nós é única, né? Então, não existe uma fórmula. Ah, gente, ó, todo mundo tem que dançar assim. Não. Eu vou conduzir vocês semanalmente nessa construção, né? De autoconhecimento, de descobertas incríveis. Às vezes a gente até vai se revoltar com certas coisas que eu vou fazer, a gente pensar muito, entendeu? Se o que a gente está fazendo é o que a gente realmente gostaria de fazer, ou é uma coisa imposta, né? Eu já conversei com vocês sobre isso, assim, a, a influência, né, do sistema, como que hoje em dia, assim, você vai escrever no Facebook, ele já completa a frase para vocês, para gente. Eu acho isso assim, eu tiro aquilo, eu falo, não vou responder isso para a pessoa, eu quero responder outra coisa. E a gente já está assim, já tem uma resposta para mim, então já estão impondo o que eu tenho que responder para as minhas amigas. Eu quero, muito obrigada pelo carinho, minha. Aí a pessoa já completa a frase, muito obrigada pelo carinho de sempre. Eu falo, gente, eu não quero falar isso, né? Então a gente vai trabalhar muito isso, né? A parte de pensar o que a gente quer para a nossa dançarina. Agora, eu não posso forçar isso, sabe? Esse sentimento que eu quero que todo mundo traga nesse curso e que seja uma artista única de verdade, isso não pode ser a força, né? Isso tem que fluir. Você tem que abrir espaço para esse sentimento. O que acontece que hoje em dia, né? Eu até conversei com a minha amiga Camília na última live que ela me convidou. Beijo para Camília, linda. Sobre essas cópias, né? Que a gente que estuda dança, pesquisa, muitos anos, né? A gente sabe exatamente o estilo de olhos fechados de cada bailarina, né? E a gente sabe quando uma outra bailarina é uma cópia dela, né? E qual é o problema? Se você importa como se fosse uma caixinha, né? Você importa de uma bailarina os passos, o sentimento, a expressão facial, o jogo de cabeça. Você, primeiro, aquela caixa você põe no lugar, você tem que se esvaziar. E isso é muito triste. Quando você se esvazia para pôr algo de outra pessoa. Mesmo que você admire aquela pessoa e fale, eu queria tanto ser igual a ela, mas você nunca vai ser ela. Sempre que alguém te olhar e assistir a sua dança, ela não vai ver você, ela vai ver a outra bailarina, ela vai se lembrar da outra bailarina. Então, isso é uma total. Você se ausenta de você mesma. E eu acho isso assim tão triste, né? Por quê? Primeiro, eu acredito muito na força da mulher brasileira, né? Na criatividade da mulher brasileira. Eu sigo no Instagram uma página sobre a Carmen Miranda, Forever. Até eu vou compartilhar. Eu falo, gente,
A Carmen Miranda, ela fazia os movimentos, assim, pequenininho, com uma graça, sabe. Ela tinha um meneio, assim, de quadril. Eu falo: "Gente, nós somos brasileiras, a gente vem da terra do samba, de Carmen Miranda", né. Então a gente tem um material tão rico que, viver o mundo árabe, para nós, é muito fluido. Entendeu? É só você permitir. A única coisa é que geralmente a gente faz: "Não, eu tenho que abolir tudo que eu tenho, meu, pessoal, da minha biografia, para ser igual a". Ah, porque eu tenho que dançar como fulana para ser famosa ou ser aprovada num concurso, né. E é uma pena, porque a gente está abrindo mão, né, de possibilidades artísticas incríveis e que vão ser, se você souber conduzir essa criatividade dentro do universo árabe, porque aqui no caso a gente está falando de dança oriental, tá? Não estou falando de fusões, não estou falando de danças coreografadas em grupo, que é outra coisa, que aí sim a coreografia, o grupo, ele vira um corpo vivo. Aí não há mais indivíduos, né? O grupo é um indivíduo único e isso é o que faz tão linda a dança folclórica, os grupos, os balés, né, de fundo. Mas no caso da dança oriental, a solo, né? E é isso que eu vou trabalhar profundamente no nosso curso. A coreografia não pode ser maior do que você. Embora você pode estar coreografada, né? Às vezes, assim, tinha momentos da minha vida que eu dançava tanto uma mesma música que eu acabava tendo já uma coreografia para ela. Era um improviso, mas de tanto fazer eu acabava memorizando aquele improviso. E era ótimo, né? Porque aí saía super espontâneo, eu já sabia o que ia fazer. Às vezes eu me obrigava até a mudar um pouco, porque tudo que cai nessa repetição, né, vai perdendo a vida. Você, mesmo você mesma, né? Se você se repete muito, você vai desanimando, né, de você mesma, você perde esse desafio. Tanto que eu estava conversando com a Nájima essa semana, e a gente estava falando isso, o quanto é bom você estudar, fazer uma coisa nova, pensar outras possibilidades, né. A dança tem que estar lá sempre evoluindo, né, dentro de você, eu digo. E o que é interessante é que a dança do ventre, né, a dança oriental, ela ela não para, né, ela vai indo. Às vezes eu acho, assim, que a cauda, né, que é um pouco, na minha opinião, que é a dança tradicional, clássica, golden era, ela vai ficando um pouquinho para trás, aí tem que vir aquelas bailarinas que empurram ela para frente para ela continuar indo para gerações seguintes, né. Eu sempre falo, nós somos as guardiãs desse tesouro que é a dança oriental, todas nós, né. Então, se a gente consegue preservar essa dança, independente das fusões, propostas, né, possibilidades artísticas, isso é maravilhoso, né. Então, eu preciso agora, antes eu vou abrir para perguntas, tá bom, gente? Para vocês, conversarem. Eu acho que, a coisa só que eu queria finalizar sobre, a seriedade, né, que a gente tem que encarar a nossa dança, eu vejo muitas vezes as pessoas falando: "Ai, bailarina sempre escuta, ah, você só dança, você só trabalha com dança", e e a gente fica: "Ai, meu Deus, eu me mato", né. Eu mesma, eu me formei em jornalismo, né, muito nova, mas eu sempre quis dançar. Na época,
Não existia faculdade de dança no Rio de Janeiro, que na época eu morava no Rio. Só tinha, eu acho, na Bahia e não me lembro bem se em Campinas. E era impossível para mim, naquela época, eu não tinha maturidade de deixar minha família e ir morar em outra cidade para estudar dança. Então, eu fiz todo o jornalismo pensando, bom, vou estudar com, assim, jornalismo de moda, de arte, de dança, né? Eu nunca quis ser uma analista política, né? Graças a Deus, porque é muito difícil acompanhar a política nos dias de hoje. E, e eu vejo, assim, que um pouco, né, do respeito que a gente pede tanto para quem dança, ou para o artista em geral, né, que você acaba virando aquele, assim, meio que o músico também, que não faz nada, então só toca. Infelizmente, existe, né, esse estigma na profissão de artista. Mas um pouco disso também cabe a nós, né? Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, a banalização da dança que você vê hoje em dia, assim, né? Milhares de posts de gente dançando, mostrando passos, dando dicas. É legal, é muito bonito, generoso, mas como eu te falei, a gente está dentro da dança, a gente sabe o que está falando e a dica que está dando. Mas nós temos que pensar em quem está do outro lado da tela, que está vendo aquilo totalmente fora de contexto e que não vai entender bem e talvez use esse passo num momento que não tem nada a ver, de uma forma errada, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Antes de abrir para as perguntas, já vão pensando nas perguntas. Imagina que eu sou uma médica e eu tenho um perfil no Instagram e todo dia eu vou dar uma dica. Olha, para você operar alguém, eu vou te ensinar. Vem cá ver. Aí eu pego a câmera, mostro ali meu paciente, eu corto ele. Tá vendo esse bisturi aqui? Não, ó, você usa ele um pouco mais inclinado, tal. Você costura, assim dá um nó, é assim o nó. A gente fala, é uma loucura, né? Como é que alguém vai aprender a operar vendo um post no Instagram ou em qualquer outra rede social, né? É impossível, né? É uma coisa totalmente. Por que a gente acha que a dança não merece o mesmo respeito, né? De uma profissão que requer estudo, que requer conhecimento, principalmente quando você vai ensinar outras pessoas, né? Pelo cuidado que você tem que ter por aquela aluna como um todo, como um ser humano, além do corpo dela, né? Então, por exemplo, às vezes eu vejo pessoas ensinando passos que eu falo, é muito lindo, mas se eu tentar, ou alguma pessoa tentar fazer esse passo sem se aquecer, pode machucar o joelho. Eu fico pensando, né? Também em coisas assim, que é uma responsabilidade nossa, né? Quando você ensina. E além disso, você, como artista, qual é a sua postura, né? Se você, por exemplo, dança toda hora, mostra ali os encantos da sua dança e do seu corpo. Para que uma pessoa vai no seu show te assistir? Vai pagar a entrada de um teatro para te ver? Se ela te vê ali todo dia, né? Você mesma, você já tira o encanto da sua própria dança, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que cuidar muito da nossa dança, porque aí, naturalmente, as pessoas vão ver com outros olhos, né? Já não é fácil você trabalhar com arte em qualquer lugar do mundo, né? Imagina se você banaliza o que você faz e não dá valor para aquele conhecimento, para a preparação, para o importante que é fazer arte. Um passo, gente, não é só um chacoalhar, né? Um passo, ele está dentro de uma música, de uma roupa, de um momento, né? É um tablô inteiro, né? Isso é realmente arte.
Então, eu acho que é muito interessante a gente cuidar, né, disso, cuidar do nosso conteúdo, do que a gente expõe, né, porque isso é o que as pessoas vão formando na mente delas, né, esse mosaico que eu falei, então fica confuso. E se de repente começa a ter uma linha muito sólida de bailarinas, né, que graças a Deus somos muitas, e agora unidas, né, nesse propósito, é maravilhoso, né, é uma comunidade, assim, sem fronteiras. Bom, vamos lá. Última coisa, antes das perguntas, só para eu não esquecer, eu anotei aqui numa colinha. Sobre o nosso curso, eu só vou falar essa parte técnica para a gente entrar nas perguntas. Muitas pessoas estão me procurando falando: "Cláudia, eu estou com um problema no pagamento do curso, porque eu não tenho limite no meu crédito, no meu cartão de crédito, ou o boleto parcelado eu não posso fazer porque não aprovaram o meu perfil", né. Então, para quem tem algum problema com o pagamento, entre em contato comigo, tá? Vocês têm ali o direct do Instagram, na minha página tem o formulário, pode preencher e colocar ali na mensagem, que eu vou encontrar uma solução, tá? Eu já tenho várias alunas que eu consegui, para que quem queira fazer o curso, faça, tá? Isso, assim, para mim é um prazer e, às vezes, por uma questão, assim, burocrática, a pessoa não pode fazer o curso, então conversa comigo e eu, encantada, vou procurar uma solução e, com certeza, juntas a gente vai achar, tá bom? Então vamos lá, eu quero uma pergunta. Quem quer fazer para mim no chat, pode ser ou do Instagram ou do YouTube, que eu vou responder. Vamos lá. Ai, que linda! Professora Helua, lá da Espanha. Manda um abraço para o Gabriel também. Vamos ver. Quem quer fazer uma pergunta sobre o curso ou qualquer outro tema que a gente comentou aqui antes da gente se despedir? Vamos lá. A Kellen aqui falou uma coisa muito interessante. A Kelly Balano falou: "Nossa, professora, você falou tudo, a pressão de lembrar tudo me apavora e eu não consigo sentir, esse peso é assustador". Então, mas eu sempre falo, quando você conhece a música, e não é só conhecer, "ah, eu sei que tem 8 tempos para entrar, 8 para dar a volta". Não, o conhecer a música é ser íntima de cada momento da música. Então, se a música tem um taksim, você está à vontade nele. Você deixa só a sua imaginação fluir, que os passos vêm naturalmente, porque você está à vontade, né? Qualquer outro passo que você queira encaixar, se você conhece o passo muito bem, conhece a música, tem um trabalho rítmico forte, que não é só conhecer o ritmo, é trabalhar o ritmo no seu corpo. Por isso que eu falo da importância das aulas práticas e aulas práticas de ritmo. Porque não adianta saber, por exemplo, que o Maxum, dum tec, tec, dum tec, dum tec, tec, dum tec. Eu vou lá e anoto. Dum, tec, tec, dum, tec. Por exemplo, anotei aquilo, pus aquilo na minha frente. Eu chego em casa, eu não vou lembrar mais do dum tec, tec, dum tec.
dum, tec, tec, dum, tec. A relação desse dum, ou tec, com o pulso, o tempo da música, do ritmo, né, no caso. Então, a gente vai trabalhar a base rítmica, que você vai escutar, tanto para tocar o sagat, não adianta você saber, é o cavalinho, tacatá, 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 tacatá. E como você entra na música se você não sabe a relação desse tacatá com o pulso da música? Então, a gente vai trabalhar no pulso. Uma vez que você sabe a relação do ritmo ou do sagat com a música, com o pulso da música, você toca qualquer música, porque toda música tem um pulso, pode ser um pouco mais rápido, um pouco mais lento, mas a relação com o pulso é sempre a mesma, né? Que são as divisões rítmicas que a gente vai trabalhar muito, tá? Vamos lá, deixa eu ver. Prof. Milene Rodrigues, vou perguntar: você vai fazer vídeos da nossa dança de quando em quando para você analisar? Claro. As meninas que já estão inscritas, elas já começaram com as pequenas vivências. O que é interessante, Milene e todas, esse nosso curso, como eu comentei, não é um curso gravado que você compra um curso, estuda lá sozinha e no final você ganha um diploma. Não é isso. Esse é um curso como se vocês estivessem vindo toda semana na minha academia. Toda semana. Nós, por exemplo, o grupo que já está ativo, que já está nas atividades de aquecimento, nós nos falamos todos os dias, né? Nosso grupo é ativo, a gente já está praticando árabe, falando árabe, porque isso também é uma coisa que é um bônus, que eu quero muito que vocês saiam daqui até o final do ano, né? Sabendo muito, né? Podendo se virar em árabe, né? Então, isso é fundamental, Milene, porque eu vou passar os exercícios, né? As aulas todas vocês praticam e cada semana tem tarefas. E grande parte das tarefas é dançar, se gravar e mostrar para mim. A minha análise sempre é para construir e nunca para impor somente assim. Eu quero ver o que você tem para oferecer e eu vou tirar, né, o melhor de você. Esse é o trabalho de uma mestra, né? E é uma coisa que eu amo fazer, né? E tenho assim a felicidade de ter assim bailarinas formadas por mim, que é maravilhoso, né? Você vê ali as suas sementinhas florescendo. Tá bom? Então, quanto a isso, durante o curso todo, eu faço a mentoria e vejo vocês fazendo todos os exercícios, tá bom? Mais perguntas? Sim. Deixa eu só mandar um beijo aqui para o Nasser. Gente, o Nasser, ele faz um trabalho. Um beijo, meu querido. Pera, Simone, deixa eu primeiro responder a Simone. Nasser, fica aí que eu preciso falar do seu projeto. É necessário fazer aulas práticas presenciais junto com o curso? Simone, você está falando em fazer em uma academia? Porque as minhas aulas são todas online, né? Mas, gente, se você tem uma ótima professora que você gosta e que você tem seu grupo, claro, gente, dançar e unir, né, o seu estudo pessoal comigo, com uma escola que você frequenta, a magia de uma aula em grupo, gente, é única, né? Eu sempre falo, uma aula nunca é igual à outra. Esses momentos que a gente se diverte, aprende, por isso que eu falo que o ambiente de aula não pode ser tóxico, porque senão
toda a beleza do harém, né, que seria essa coisa de você dançar junto com as suas amigas, se perde, que ali você está competindo com as suas amigas. Quem impõe ou propõe a atmosfera da aula é a professora. Se a professora ela é competitiva, ela ela fala mal de outras profissionais na aula, que para mim isso é o fim do mundo. Assim, o exemplo de antiética que para mim não existe nada pior do que você ficar falando mal de outras profissionais para suas alunas, né? Então ela vai impor isso. Se a bailarina, se a aluna ela é competitiva e ela está num grupo que as meninas são amigas, né, são companheiras de jornada, ela não vai se encaixar, porque a pessoa que é competitiva, é a mesma coisa, se você quer brigar com alguém e aquela pessoa não quer brigar, não tem briga, né? E a pessoa que gosta de brigar, ela precisa de um outro brigão. A pessoa competitiva, ela precisa ter alguém que esteja o tempo todo desafiando ela também. Então, ela não vai se encaixar, né? Ela vai sair desse grupo e vai procurar um outro que esteja nessa vibração, né? Então, Simone, se você. Eu ofereço muito material semanal. Quando eu falo que são 2 aulas por semana, não quer dizer que são só 2 horas por semana, 1 hora e 1 hora. Não, tem aulas que são longuíssimas que eu tenho que dividir em vários blocos, né? Principalmente da parte física. Então, se você se dedicar, fizer as práticas, fazer os exercícios, mandar, eu acho que é bastante, assim, porque tem muita coisa para fazer, tocar, estudar, dançar, escrever, fazer o seu diário, escrever coisas que eu peço, né, redações entre uma semana e outra sobre paralelos. Eu gosto de ouvir as minhas alunas também, o que elas pensam. Eu gosto de ouvir isso, né, delas, tá? Então, quanto a isso, eu acho que se você for uma pessoa disciplinada, né, gente, sempre eu falo, a dança é um caminho solitário e autodidata. Você pode ter tudo aí, mas cabe a você dançar, né? Ninguém vai te fazer dançar, só você mesma, com seu tempo, né? Com a sua serenidade. Por isso que eu falo isso de ter o seu cantinho de estudos, sabe? Tornar esse momento sagrado, né? Para você se valorizar, o seu corpo e a sua dança é lindo, né? É, é a expressão de um sentimento muito maior, né? Então, cuide de você assim, respeite o seu corpo e os seus tempos também. Não se exija ser igual a ninguém, procure em você, proponha coisas novas, né? Tá bom? Deixa eu falar do Nasser, gente. O Nasser, eu conheço ele desde que eu comecei a dançar. Ele fazia muitos shows de dabke no Club Homes, que foi o meu primeiro lugar profissional de dança, né? Eu sabia muito pouco naquela época, muito pouco. Eu fazia aulas de snooze, né? Sagat com o Samir Mosaic, porque eu sentia justamente essa falta, não existia nenhum material de ensino, o pouco que tinha era americano, né, que ensinasse a tocar e tudo. Então eu vivia lá na loja do Tony Mosaic, meu querido padrinho, e fazia aulas, né, tanto de Sagat com o Samir, como fazia aulas de Derbak com o Gege e com Eli Mosaic. Bom,
Eu estava, lá fazendo aula, toda semana ia, uma delícia ali no centro. Um belo dia, o Samir e fazendo aulas com a Samira, já nessa época, na minha escola, né, a Samira, Sâmia, maravilhosa, era a professora da minha escola, então eu aprendia com a Samira, com vídeos, fazia uma aula por semana com a Samira, né, e ia tentando estudar, né, do meu jeito. O Nasser, eu conheci nessas noites que um dia o Samir fala: Cláudia, você tem roupa de dança do ventre bonita, assim, para dançar? Eu falei: ah, eu tenho uma, né, assim, que até tinha sido a Simone Bomentri que fez para mim. Um beijo para Simone, grande, grande cabeça da dança oriental, e ela me ajudou muito na minha carreira, e eu vou falar como. Não falando, ai, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Não, ela era aquela amiga que falava, Cláudia, tá faltando isso, põe mais não sei o quê, sabe? Essa conselheira mesmo. Então, eu devo muito a Simone. Bom, o Samir me chama e fala isso: "Você tem roupa?" Eu falei: "Bom, tenho, né". "Ah, você não quer dançar hoje à noite no Clube Holmes, que tinha que vir uma bailarina da Argentina, junto com um cantor libanês que chamava Samir Hana, e eles estão sem bailarina e eles querem uma bailarina que ninguém viu ainda, para tipo, né, como eles tinham já vendido todas as entradas para o jantar, e era uma coisa de fora, para o público não falar: "Ah, mas cadê a bailarina da Argentina, né?". Bom, eu falei: "Então tá, eu vou, né, vou". Gente, a partir ele falou comigo de manhã, eu já não consegui comer mais nada o dia todo, já aquele nervoso. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com as minhas alunas a respiração, o nervosismo, porque eu era extremamente nervosa, assim. Eu lembro de quando eu estava ali atrás, esperando para entrar, de estar tremendo inteira. Eu fazia shime tremendo inteira. E aí, você sabe, você dança. Gente, essa primeira dança, infelizmente, eu não tenho vídeo dela, mas eu falo, meu pai, como que eu entrei com uma música, com músicos ao vivo atrás de mim, né? Cantor de fora, aquele público todo árabe. E eu sabia tão pouco ainda, né? E, e foi assim, gente, na estrada. Aí, naquela mesma noite, o falecido Moisés, que era o dono ali, né, do jantar, que toda quinta-feira tinha no Clube Holmes, ele falou: Ah, você não quer dançar aqui toda quinta-feira? E aí eu falei: "Ah, bom, vamos, né". E aí foi ali que foi a minha escola de dança mesmo, porque eu aprendi muito vendo as árabes dançando, porque era tipo tinha uma pista de dança, e com a vivência dos músicos, né, uma bênção de Deus você ter esses músicos desse nível tocando ali para você, e cada dia eu ia provando passos novos, eu assistia fitas de vídeo à tarde, ia vendo passos, "Ah, hoje eu vou tentar usar esse aqui". E assim foi, né. Mas voltando ao Nasser, eu conheci o Nasser fazendo o Dabke, né, que eles vinham e era muito bonito realmente, e o Nasser é uma pessoa iluminada, aquela pessoa que tem luz própria, né, do bem total, né, Nasser? E a gente se adorou desde o começo, né? E ele faz hoje um trabalho que faz tempo até que eu queria ter essa oportunidade de falar do trabalho do Nasser, as marmitas que ele faz de comida para as pessoas que precisam, que é emocionante, Nasser. Sinceramente, você é um exemplo de artista, porque nós artistas, gente, claro que somos vaidosos, somos, sem dúvida, todo mundo gosta de aparecer lindamente, roupas novas, né? Gastar aquela fortuna em figurino, cabelos, unhas. Somos, e não tem nada de mais nisso. Mas o artista, ele tem um papel social muito importante. E a gente pode fazer muito com a nossa arte. E o Nasser
ele é um dos que faz, né. Quando eu comentei das Belly Friends, que também apoiam muito o Nasser, realmente, assim, eh, é muito lindo o trabalho do Nasser. E eu, assim, quero cada vez mais, viu, Nasser, com a minha trajetória, com o meu trabalho, que eu puder apoiar, né, muitas vezes eu não consigo tudo, porque eu tenho hoje em dia filhos, né, eu não tenho mais a disponibilidade que eu tinha antes, né, tenho meu marido, minha família, tudo. Mas, assim, vamos seguir o Nasser e vamos apoiá-lo, porque nós somos abençoadíssimos por trabalhar com arte, por ter a arte na nossa vida, mesmo que eu tenha outras profissões, né, eu sempre falo: "A arte é um refúgio". A arte é esse lado colorido do mundo, que a gente precisa dele para se nutrir e depois sair à luta, né. E a realidade ela não é fácil, né, para muita gente. Então, Nasser, olha, um beijo enorme, Deus abençoe você na sua missão, tá. E conte comigo, estou muito feliz de ter você aqui. E, aliás, uma coisa que eu quero falar, a o Nasser, eu chamei ele para trabalhar no Clone, e um dia eu tenho que fazer, eu já prometi, eu vou fazer uma live só sobre experiências do Clone para vocês rirem muito e curtirem, né, junto comigo essa experiência. O que que acontece? Quando eu fui chamada para coreografar o Clone, eu vi que eu tinha uma responsabilidade muito grande. Por quê, gente? Se vocês assistem qualquer filme, principalmente os dos anos 70, 80 do Egito, você vê várias bailarinas, Nagua Fouad, elas estão ali no quarto de dormir, com o marido na cama, ela dança, ela pega um chale, ela dança, ela pula em cima da cama. Isso para um egípcio é normal, porque ali ela está fazendo o quê? Um baladi, né? E todo mundo sabe que é a esposa dançando para o marido, que é diferente de pensar, ah, a dança oriental é isso. Vocês entendem? Então eu falei, meu Deus, se as cenas, né, principalmente as cenas da Jade, eram todas quase para o Lucas, depois para o Said, o Zen, eu falei, meu Deus, é muita responsabilidade para mim, porque se eu colocar a dança só como uma dança ali de sedução no quarto, acabou a nossa vida de profissionais da dança fora da novela, né? Porque as pessoas vão entender erradíssimo que essa dança é só uma coisa ali antes do, né, do encontro amoroso. Então, eu, assim, busquei, né, fazer dessas danças, e eu sempre falo, gente, isso é uma obra de ficção, né, e toda obra de ficção, quando a Glória Pérez escrevia os capítulos, você tem que seguir o que ela escreveu, ela é escritora, você tem que seguir a ficção que ela criou. Mas, paralelamente, eu ia pensando também na nossa categoria de dançarinas, né? Porque ali a imagem que fosse criada ali naquela novela era para sempre. Depois, o poder que tem uma novela da Rede Globo, depois não há como você apagar isso. Então, o que que eu fiz? Eu fui trazendo elementos para as pessoas verem tudo que a dança oriental tem, né? Tem espada, tem candelabros, tem danças folclóricas. E aí, o que que eu fiz? Eu conversei com Jaime Monjardim, que eu queria muito trazer o Nasser, e o Nasser faz o DAPK, né? Libanês, sírio. E eu falei, meu Deus, como que eu vou encaixar o Nasser numa novela que está no Marrocos? Eu tinha que ficar ali elaborando. Aí eu falei com o Jaime, ele me deu carta branca, né? Ele era assim muito, muito
assim, confiante em mim, né? Desde que a gente se conheceu, eu expliquei para ele qual era o meu conceito da dança e nós tivemos uma sincronia profissional incrível, né? E ele topou. Eu falei, Jaime, vamos imaginar que estão passando uns libaneses pelas ruas aqui, né, no Marrocos, e eles vão passar dançando. É possível isso? É. Não é uma coisa impossível, não é um extraterrestre vindo. É um libanês passando pela rua dançando. Claro, gente, né, que você sempre tem que fantasiar ali a ficção. Você vê um filme egípcio, sempre tem aquele coro de dançarinas, as pessoas na janela cantando, tal. Você não vê isso no dia a dia ali no Cairo, né? Mas isso é o que move a ficção, né? Então aí eu chamei o Nasser e foi, assim, na minha opinião, uma das cenas mais bonitas do Clone. O Nasser, ele entra com uma energia em cena, né? É uma coisa assim que eu, como brasileira, descendente de italianos, quando eu vi o Nasser pela primeira vez dançando no Club Homes, eu me arrepiei inteira. Eu falei, gente, isso tem uma força, isso é uma coisa ancestral tão poderosa, né? E na novela, quando eles passaram assim, eu acho que marcou muito, né? Eu fiquei muito feliz pela escolha e eu acho que eu tive a sorte, né? Graças a Deus, o Brasil é um país rico de artistas, cada um que participou, né? Embelezou a novela, enriqueceu, iluminou a novela. E o Nasser foi um desses, com certeza, pelo trabalho lindo. Tá bom? Bom, gente, depois, Natália, eu vou contar mais bastidores da novela O Clone, tá? Eu prometo, eu vou fazer um áudio, uma live só sobre isso, porque tem muitas aventuras. A gravação de uma novela, gente, é como você fazer um festival de alunas por dia, sabe? Desde o começo da coreografia até quando você fecha a cortina e acabou o espetáculo. É um trabalho duríssimo, né? Super recompensador, mas realmente você tem que ter muita fibra para trabalhar em televisão, né? Para mim foi uma universidade. Eu aprendi muito sobre atuação, produção, reciclagem de material, uma roupa que era de uma fase passada da novela, como eles transformavam em outras, os cenários, né? Depois, quando eu tive a minha companhia na Espanha, quando eu ia fazer um evento, eu queria que as ciganas entrassem com uns cestos assim de flores. Depois que eu vi como eles fazem na Globo, eu vinha com aquele cesto gigante, com umas flores gigantes, era tudo riquíssimo, sabe? Cuidado no último detalhe, né? Então, para mim, foi uma escola muito boa, muito boa. E eu acho que a gente conseguiu, né? Eu falo a gente porque todos os profissionais que trabalharam no Clone, eles ajudaram a elevar, né? A dança oriental, né? Para uma coisa artística bonita. Eu acho também que a gente deve muito a Glória Pérez, porque em todas as novelas dela, ela sempre põe a dança como uma das protagonistas da novela, né? Teve quando era a dança cigana, quando teve a Salve Jorge, né? Também teve um pouco de dança oriental, ou seja, ela sempre valorizou a dança, né? Sem contar o pessoal da gafieira, do samba, que ela põe sempre. Então, gente, bom, alguma pergunta mais? Eu vou me despedindo de vocês, aproveitem. As matrículas estão abertas para o projeto Enigma. Repito outra vez: quem tiver problemas, não tem limite no cartão de crédito, não consegue fazer o boleto parcelado, entre em contato comigo que eu vou encontrar uma solução, tá bom? Para cada uma que quiser. E
Continuamos nas semanas de aquecimento, tá? Logo, logo vamos ter mais filmes para assistir, que por enquanto ainda eu só estou na preparação para o curso. E vamos abrir a mente, né? Estou muito feliz de ver as pessoas queridas aqui. Obrigada, tá? Pela presença. Um prazer. Ó, Shei Bineané, que isso depois tem que virar um básico. Até tirar aqui a colherzinha. E nos vemos numa próxima, tá bom? Eu vou fazer uma live sobre o clone e aí eu aviso vocês. Um beijo enorme. Ai, Soraya, obrigada, meu amor. Um beijo enorme para todas e todos e nos vemos em breve, tá bom? Fico à disposição para qualquer dúvida. Um beijo, fiquem com Deus. Ma salama.